A graça e a paz, irmãos, amém? Vamos esperar os irmãos se conectarem. Nós entramos aí na nossa live, primeira live nossa. Nós estamos aqui fazendo a palavra online, pois não podemos nos reunir no prédio. Então, vamos se achegando, vai mandando aí, pessoal, falando que já começou, nós iremos começar, amém? Os irmãos estão bem? Como foi esse tempo aí? Esse tempo difícil que nós estamos enfrentando, mas é por um pouco de tempo. Nós cremos que vai ser passageiro, provisório, mas voltaremos nos reunir no prédio, que é a melhor coisa que nós podemos fazer é estar reunidos no prédio, né? Estarmos como igreja juntos, compartilhando da palavra. Esses dias, irmãos, fique atento, não fique de bobeira, né? Enquanto os irmãos vão chegando, deixa eu dar umas orientações para vocês. É tempo de nós ficarmos em casa, é tempo de você ter o isolamento social total. Então, não visite, não saia da sua casa se não for necessário. Então, não saia do seu âmbito familiar, pois é perigoso. Nós sabemos que Deus pode nos guardar, mas nós também temos que nos prevenir. Então, se é para isolamento total, vamos fazer o nosso isolamento social total. Eu moro do lado de uma igreja aqui, e hoje não teve culto aqui presencial. A igreja está fechada também, pois estão todos fazendo aí culto online. Então, não vamos desrespeitar, não vamos desafiar, né? Uma coisa que nós não podemos fazer é desafiar o Senhor. Quando Deus fala para nós que nós devemos confiar nele, não colocar Deus à prova, dizendo, eu vou sair porque Deus vai me proteger. Não, Deus protege no lugar aonde Ele está. Ele nunca vai te proteger nos lugares que você quer andar. É diferente. Deus tem um caminho. Nós andando por esse caminho, nós vamos estar seguros, vamos estar guardados, vamos estar protegidos. Mas a partir do momento que você quer ir para a direita, a partir do momento que você quer ir para a esquerda, Deus ele não vai estar com você. Então, se Deus fala para você ir reto, continue no reto. Não faça curvas, porque ele não vai estar com você nessas curvas. Então, é o momento de nós estarmos aqui no isolamento, nós vamos estar por tempo que for necessário, mas nada melhor do que estar na presença dos irmãos, estar com os irmãos, cultuando ao nosso Deus, glorificando Ele juntos, né? Uma coisa é você estar numa célula com 10, 15 pessoas reunidas, outra coisa é você estar com a sua família apenas, no âmbito ali da sua casa, né? É um pouco, você sente falta de alguns irmãos, você sente falta do sorriso de um, você sente falta da alegria do outro, você sente aquele irmão que fica quieto naquele canto, você sente também a falta dele. Nós sentimos a falta, né? Mas nós não podemos vacilar por esses dias. Se todos nós fizermos nossa parte, esse vírus ele vai rapidamente aí estar controlado. Então, só é espalhado por onde há aí, de fato, uma condição dele se espalhar. Se não tem condição dele se espalhar, ele vai acabar. E esse é o nosso intuito, é que ele acabe, amém? Creio que todos os irmãos já entraram aí na live, nós estamos até aqui com o Wesley e a Daiane acompanhando nós lá de Orlando, estamos com todos os irmãos aqui da igreja. Eu quero dizer para você que é um tempo de nós aí colocarmos de fato a nossa confiança em Deus. Coloque a sua confiança, creia em tudo que Ele pode fazer ao nosso respeito. Como sempre a obreira fala, acaso há alguma coisa demasiadamente impossível para Deus? Se há, pode ter certeza, Ele já chegou lá e vai fazer o impossível, porque se Ele cria aquilo que não existe, se Ele traz à existência aquilo que não existe, o que esse Deus não pode fazer? O que o nosso Deus não pode fazer? Então não há nada que é impossível para Ele. Todas as coisas Ele pode fazer e nós cremos que Deus Ele está conosco, Ele nunca nos abandonou. É só um momento. É só um momento que nós vamos estar passando, mas creia, se apegue nesse Deus, porque Deus tem o melhor para nós.
tem o melhor para mim, tem o melhor para você. Então, eu quero que você, neste momento, você venha fazer uma confissão de fé comigo. Vamos declarar como sempre a obreira declara. Então, você que está aí me acompanhando, declare comigo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou mais do que vencedor, em nome de Jesus. Diga comigo: eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, e eu vou aonde a Bíblia diz que eu vou testemunhar o Senhor em Samaria, na Judéia e até os confins da terra, eu vou levar o amor do Senhor a todas as pessoas, eu vou levar uma palavra de fé, eu vou levar uma palavra de consolo, é isso que Deus quer de nós nesses dias. Há um momento histórico para nós, porque em nenhum outro momento da história, se você for ver, a internet ela foi tão requisitada para se pregar o evangelho como está sendo hoje. Então você vê que não estão colocando mais memes, os memes cessaram, as piadas cessaram, porque o negócio ficou sério e todo mundo está buscando refúgio no Senhor. Então, nesse momento, é um momento de nós também buscarmos nosso refúgio. Aproveite esse momento para buscar a Deus com a sua família, estar com eles, em nome de Jesus. Não saia de casa, fique no seu âmbito familiar. Se você precisa trabalhar, vá trabalhar, mas tome cuidado, tome todas as precauções possíveis. Eu achei também que eu iria ficar em casa por uns dias sem trabalhar, mas eu fui convocado a voltar para o meu trabalho, então eu vou ter que trabalhar essa semana e depois na outra semana vamos ver o que acontece, mas vamos orando que Deus ele vai estar conosco, amém? Creio que quem já entrou já está aí acompanhando aí a nossa transmissão. E eu quero que nesse momento você abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 10, verso 23. Abra comigo Hebreus capítulo 10, verso 23. É a nossa palavra de hoje. Vamos ler aí o nosso versículo. Acompanhe conosco aí. Hebreus capítulo 10, verso 23. Diz assim a palavra do Senhor: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Amém? Eu quero que você curva a sua cabeça, vamos orar, agradecer ao Senhor, amém? Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecer pela tua palavra, Deus, agradecer, ó Deus, por este momento, agradecer por termos essa ferramenta, Senhor, ao nosso alcance, para que nós possamos, Deus, ministrar a tua palavra, ministrar, ó Deus, ó Pai, aquilo que o Senhor, ó Deus, quer falar conosco. Pai, entra agora em cada casa, Deus, que está ouvindo essa mensagem. Entra, Senhor, em cada coração que está ouvindo, ó Deus, a nossa voz, ó Pai amado. Senhor, que o Senhor venha trazer fé, que o Senhor venha gerar fé no coração do teu povo. Deus, que nós possamos aumentar a nossa confiança em Ti, ó Deus. Não deixa, Senhor, vacilar, ó Deus amado, a nossa fé, a nossa certeza, a nossa convicção no Senhor, ó Pai amado. Que essa palavra venha nos trazer clareza, venha nos trazer revelação em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, vamos à nossa palavra, então. Aqui lemos um texto interessante, o autor de Hebreus, ele fala que nós devemos guardar firme a confissão da esperança. Nos momentos difíceis, nós devemos guardar a palavra do Senhor, amém? Porque as pessoas do mundo, as que nós chamamos de mundo, mas as pessoas que não conhecem a Bíblia, não têm essa vivência no meio gospel, elas não entendem o que é o significado da fé, né? Então a linguagem da fé é loucura para o mundo, porque é uma linguagem de Deus e as coisas de Deus são loucuras para o mundo. Então as pessoas jamais vão ter essa mesma percepção que nós temos, o significado de viver pela fé, né? Então o que eu quero compartilhar com você hoje é as leis da confissão da fé. Então são coisas que precisam de fato acontecer em nossas vidas e nós precisamos fazer, amém? Então a vida pela fé, ela é loucura para o mundo. Então quando nós falamos de fé, falamos de você crer naquilo que você não está vendo, mas você tem que piamente confiar, para o mundo isso é loucura, para o mundo ele não entende essas coisas. Por quê?
Para nós é muito fácil, porque nós compreendemos a palavra, confiamos em Deus. Mas para quem ainda não conhece a palavra, não tem uma experiência com Deus ainda, para ele acreditar nisso, não é fácil, porque ele vai enxergar as coisas no âmbito natural. E as coisas do Senhor, ela não é discernida no natural. As coisas do Senhor é no espiritual. Então, não adianta nós lermos a Bíblia como se nós lermos um livro normal. Não vai dar certo, porque você não vai compreender muitas coisas. Então, o que você precisa fazer? Vai ler a Bíblia? Ora, Senhor, traz revelação, traz sabedoria, pois eu quero entender o que está escrito aqui. Revela a mim o que o Senhor quer me dizer, o que o Senhor quer que eu mude. Mas tudo isso é falado, tudo isso é orado. Você tem que pedir ao Senhor, amém? Mas o que é essa fé que tanto nós falamos? A fé é crer no coração e falar com a boca. Se você não está falando, você não está crendo, nem confessando, nada vai acontecer. Ou seja, a fé ela te leva a ter uma ação. Que ação? Crer, falar e confessar. Então existem pessoas que dizem, mas eu creio no meu coração, mas o coração está dizendo que crê, mas como a pessoa também fala qualquer coisa no natural. Por exemplo, a pessoa fala assim, bom dia ou um boa tarde. Ele está falando isso da boca para fora. Ou às vezes no coração dele ele está tendo um dia bom, mas só fica nisso. Não tem outra coisa, não tem mais nada. Então, quando nós falamos que nós cremos no coração, a nossa ação, a nossa fé, a nossa vida tem que ser de acordo com aquilo que está no nosso coração. Porque tem pessoas que falam, eu creio em Deus, eu creio em todo o meu coração, mas tem preguiça de confessar a palavra. O que é o confessar a palavra? É falar aquilo que a Bíblia fala ao nosso respeito, é declarar a palavra ao nosso favor. Então não há resultado à sua fé. Quando nós falamos que acreditamos em Deus, mas de fato a nossa palavra, a nossa boca não sai aquilo que Deus falou ao nosso respeito, então não tem resultado. Então, se você falar, se você encontra uma pessoa enferma e você fala, Deus pode curar a sua vida, isso é no natural. Mas se você não crê que Deus de fato pode, realmente vai curar aquela pessoa não recebe a cura. Ou até mesmo na sua vida mesmo. Você fala, eu creio em Deus, Deus pode me curar. Mas de repente a sua fé não é igual àquela que vai fazer você confessar, que vai fazer você profetizar. Você só declarou, eu creio que Deus pode me curar. Mas enquanto não vem a cura, você não acredita, você não tem atitude, não todos os dias você não declara a cura sobre a sua vida, então não está apenas falando, você não está confessando, mas está apenas crendo no coração. Então nós precisamos falar, nós precisamos colocar para fora aquilo que está no nosso coração, não é apenas falar, mas é o agir, é o pensar e crer. Você só tem que deixar de crer quando acontecer na sua vida. Amém? Pega isso para você. Eu tenho que crer e só deixar de acreditar quando acontecer. Enquanto não acontecer na minha vida, eu não vou parar de acreditar. Então, se a sua necessidade é uma cura, se a sua necessidade é uma prosperidade, se a sua necessidade é uma fé, se a sua necessidade, de repente, é você ter paz no seu coração, então você precisa chamar a existência a isso que não existe. Como assim? A fé que sai da sua boca, ela tem que ser uma fé e tem que gerar. Deus, ele criou o mundo apenas no falar. Deus criou o mundo dizendo, haja luz e houve luz. Então, Deus, ele fez uma ação, ele falou. Então, quando nós queremos algo na nossa vida, nós precisamos declarar, eu quero. E isso irá acontecer. Mas enquanto você não declarar, como é que as coisas vão acontecer na sua vida? Você precisa de uma cura, mas você não declara, eu já sou curado em nome de Jesus. Como é que isso pode acontecer? Não acontece, você precisa declarar. Então, a partir do momento que você declara, aquilo pode acontecer na sua vida, a cura pode vir, a prosperidade pode vir, e a situação essa do nosso país pode mudar quando nós começarmos a declarar, esse coronavírus já caiu por terra em nome de Jesus. Então, nós precisamos crer no coração e expressar, falar. Amém? Se você precisa de uma necessidade, tem uma necessidade aí financeira, é a sua boca que vai falar, é da sua boca que vai ser a prosperidade, não é da sua carteira. A sua carteira é onde você
guarda a prosperidade, mas ela não vai sair, vai brotar dentro da sua carteira. Você precisa falar. Quanto mais você fala, mais de fato acontece na sua vida. Por quê? Porque a palavra do Senhor nos diz que o que sai da nossa boca tem poder. E se tem poder, começa a declarar sobre a sua vida. A prosperidade vai vir sobre a minha vida. Começa a declarar que você já é curado em nome de Jesus. Começa a declarar que esse coronavírus caiu por terra. Começa a declarar que eu terei o melhor emprego, que eu terei promoções no meu emprego, que de fato aí Deus ele vai trazer aí algo sobre a sua vida. Amém? Mas você não tem que convencer mais Deus a respeito do que você precisa. Deus sabe o que nós precisamos. Deus, ele sonda o nosso coração. Deus, ele sonda os nossos pensamentos. Então, Deus, ele sabe do que nós precisamos. Mas o que nós precisamos fazer? Nós precisamos mostrar fé com o Senhor. Se tem uma coisa que eu sempre digo aos irmãos da igreja, é que choro não vai mover os céus. Não adianta nós olharmos para essa pandemia que está acontecendo, não adianta nós olharmos aí para as coisas ruins na nossa vida e apenas chorar ou apenas se entristecer, porque isso não vai mover os céus. Porque com Deus o que move os céus é fé. A partir do momento que você tem fé, os céus eles se movem ao seu favor. Se você crê que Deus pode mudar a sua situação, isso de fato vai acontecer, porque a sua fé vai fazer se mover os céus. Mas choro, tristeza, mágoa, isso não vai mover os céus. Então, se você quer que mova o céu sobre a sua vida, então começa a ter fé no Senhor, começa a declarar a sua fé nele, começa a dizer, Senhor, a minha confiança está em ti, porque tu és o guarda de Israel, que não cochila e nem permuta, mas 24 horas por dia está ao nosso favor, guardando o seu povo. A partir do momento que você tiver fé, as coisas vão acontecer na sua vida, amém? Mas eu gostaria de compartilhar com você hoje a lei da confissão da fé. A primeira lei que eu quero compartilhar com os irmãos é que se eu posso falar, eu posso ter. Olha que ponto interessantíssimo aqui. Se você pode falar, você pode ter. Sabe aquele ditado que diz que quem não chora não mama? É mais ou menos esse ponto. Então, você fala, você tem. Quando você quer algo, você pede. Ó, me dá isso, me dá aquilo. E você tem. Então, se você tem essa capacidade de falar, então você pode ter. Porque a sua palavra tem poder. Ou seja, creia, fale, peça, porque o Senhor, ele pode te dar. Então é muito importante que você coloque a sua boca em linha com a palavra do Senhor. Você precisa ter fé naquilo que Deus chamou você para fazer. Mas a maioria dos cristãos vive debaixo daquilo que Deus já proveu para a sua vida. Seja uma cura, seja uma prosperidade financeira, seja a sua família restaurada, ou um negócio aberto, seja o que for. Deus ele já proveu, mas muitos cristãos ele vivem debaixo do que Deus já fez e não procuram ter mais coisas, amém? Então a maioria dos problemas é que eles não entendem que há uma lei que nós precisamos confessar, declarar, pedir para nós termos. Deus ele te dá aquilo que você pede muitas vezes. Deus, você ora, você pede, você alcança. Mas Deus não só tem aquilo para você. Deus tem muito mais para você. E você fica se contentando apenas com aquilo da sua necessidade. Então, eu costumo dizer que, uma vez eu trouxe essa ministração dizendo que prosperidade não é aquilo que você ganha para pagar apenas as suas contas. Isso não é prosperidade. Isso é apenas suprir a sua necessidade. Prosperidade é você ter para pagar suas contas e ainda ajudar a quem precisa. Isso é ser próspero. Então, nós precisamos ser prósperos nesse sentido, nesse ponto. Eu vou ter para mim e eu também posso ajudar outras pessoas. Então, nesse caso, você está sendo próspero, amém? Então, se você quer ser próspero, comece a declarar sobre a sua vida. Senhor, eu quero ter, mas não apenas para pagar minhas contas, para suprir a minha necessidade, mas eu quero também ajudar aqueles que precisam. E isso é ter fé. Então, você pode declarar sobre a sua vida, falar, Senhor, eu quero ter essa fé, de que eu terei não apenas para sobrevivência, mas para suprir outras pessoas. Amém?
E como elas ignoram essa lei da confissão da fé, elas apenas estão falando o tempo todo da necessidade, da enfermidade. E ali, ao invés de falar o que a palavra diz, o que isso aqui quer nos dizer? Quando Deus ele supre algo sobre a sua vida, Deus ele vai te dar. E você vai conseguir, glória a Deus por isso. Mas o que acontece aqui? É que quando isso acontece, nós esquecemos de profetizar. Eu costumo dizer que uma pessoa, quando profetiza, as coisas acontecem. Uma igreja que profetiza, ela não vai atingir apenas a obra maligna, mas ela vai atingir diretamente o inferno, porque tudo aquilo que nós profetizamos vai acontecer. Porque na sua boca tem poder. Então olha para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele assim, ó, a tua boca tem poder. Você tem que ter essa convicção que tudo que você declarar vai acontecer sobre a sua vida. Então, quando nós estamos apenas vivendo aqui naquilo que nós temos necessidade, nós só vamos chegar diante do Senhor e falar das necessidades. Nós vamos falar, Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo outro, eu preciso daquilo outro. Mas Deus, Ele não quer que nós venhamos nos preocupar apenas com a necessidade, porque tem coisas muito mais piores do que a necessidade. Porque às vezes aquilo que você acha necessidade para você não é uma necessidade tão grande. Né? Como nós vimos esses dias uma live do prefeito dizendo que em plena quarentena, o povo está na Marechal comprando roupa, comprando coisa, e ele diz, mas isso aí você pode comprar depois, isso não é necessidade, porque de fato, tem coisas que para nós achamos necessidade, mas não é necessidade. Mas eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus aí comigo, capítulo 6, o verso 25. Vamos ler aqui o que ele diz aqui, porque tem coisas que nem deveria ser mencionadas por nós, porque Jesus ele já supriu a nossa necessidade, amém? Olha o que diz aí nesse capítulo 6, claramente, quando nós abrimos a boca, que nós não devemos falar. Mateus capítulo 6, verso 25, ele diz, por isso é o próprio Cristo falando, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vida, quanto ao que haveis de comer e de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Esse versículo aqui é muito interessante, porque o próprio Jesus ele está falando algo aqui de preocupação, né? Então, imagina Jesus dizendo isso para você hoje, dia 22 de março, Jesus olhando para você, chamando pelo seu nome e dizendo, fulano, não fique ansioso por isso. Imagina Deus ele falando isso conosco, como Jesus falaria com você, olha fulano, não fique ansioso. Porque a ansiedade, há muitos males na ansiedade. Quando nós somos ansiosos, nós não conseguimos desfrutar do antes de acontecer. Nós não conseguimos descansar no Senhor. Então nós não podemos ficar ansiosos. Nós não devemos ficar aí em toda a nossa vida, andar ansioso por todas as coisas. Jesus nos dá o alerta aqui, ó, não andeis ansiosos. Por quê? Imagina ele falando para você, ó, não ande ansioso. E aí, que num momento igual esse que nós estamos vivendo, como é que não vai viver ansioso? Como é que nós não vamos viver ansiosos? Mas há algo aqui, você sabe que a Bíblia ela foi interpretada, né? Perdão, traduzida de uma outra linguagem para nós. E eles tiveram que pegar algumas palavras que fossem similares, né? Então, Jesus aqui, quando ele diz aí a palavra não, todo mundo entende o que é o não. Não é verdade? Todo mundo entende, principalmente quando você é pequeno e a sua mãe fala assim, olha, não faz isso. Lembra quando você era mais novo aí, os mais experientes, não os mais velhos não, os mais experientes, a sua mãe falava, não faz isso. E aí você fazia, o que acontecia? Ela pegava aquele cinto ou aquele chinelo voador, que ela acertava você a metros de distância, aquele chinelo pegava em cheio, e aí você sabia muito bem o que significava o não. Então, toda vez que ela falava não, você já sabia, se eu fizer, eu vou apanhar. Mas aqui é diferente. Quando Jesus ele diz não, no inglês, essa palavra aqui, não, ela no inglês ela está escrita como stop. E aí, cadê os nossos
americanos aí de plantão, Wesley e Daiane, stop, quer dizer pare. Aí já entendemos aí o que Cristo quer dizer para nós, ou seja, ele não está dizendo para você não ser ansioso, ele está dizendo para você pare de ser ansioso, ou seja, pare de se preocupar, calme, keep calm, mantenha a calma, ou seja, se você andar ansioso, ficar preocupado, a sua mente não é renovada e você vai viver o tempo todo preocupado. Não é isso que Cristo quer, que você viva preocupado. Quem vive preocupado, ele vive ansioso. Quem vive ansioso, ele vive desesperado. Qualquer coisa, ele já entra em pânico. Qualquer coisa, ele já se desespera. O desespero nos leva a fazer loucuras. Então, nunca faça nada no desespero. Jesus, ele diz para nós, não seja ansioso. Ou seja, ele está dizendo, pare de ser ansioso. Pare de se preocupar com o amanhã. Pare de andar por aí preocupado no que você há de comer, de beber, de vestir. Ele está dizendo para você, pare de ser assim. Mude a sua mente, descanse, porque quem anda preocupado não tem paz. E nós sabemos que a consequência da graça que nós recebemos de Deus é a paz. Então, se nós temos paz, nós não vamos andar ansiosos, nós não vamos andar preocupados, nós não vamos andar aí receosos por qualquer coisa, qualquer notícia que nós venhamos receber. Então, isso é o que eu digo para você. Não fique assistindo jornais sensacionalistas, porque senão daqui a pouco você até de acordar e abrir uma porta, você vai ficar com medo de pegar aí esse vírus. Então, mantenha calma. Tem tantas pessoas desesperadas pelo desespero aí. Nós estamos vendo pelas redes sociais pessoas aí indo nos mercados, fazendo aquelas compras absurdas, pegando tudo que pode, desnecessário. Não chegamos a esse colapso ainda, não chegamos a esse desespero, mas tudo isso é o quê? Andando ansioso. E nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, amém? Então Jesus ele deixa bem claro aqui para nós, pare de andar ansioso pela vida, quanto que a vez de comer e beber, pelo vosso corpo, quanto a vez de vestir. E ele diz aqui, não é a vida muito mais do que o alimento? A vida não é mais preciosa do que o alimento? E o corpo mais importante do que a veste? E aí em seguida, no verso 26, ele diz, observe as aves do campo, elas não semeiam e nem colhem, nem juntam em celeiros, contudo, o Pai Celeste a sustenta. Porventura, você não vale mais do que uma ave do céu? Olha o que Jesus diz para nós. Peraí, olha as aves do céu, elas não plantam, não colhem, não juntam, e Deus não dá o alimento? Se Deus dá o alimento, você não é mais importante do que uma ave do céu? Deus ele está dando uma certeza para nós. Nós somos importantes para Ele. Você é importante para Ele. Então olhe para você e diga: eu sou um filho amado do Senhor. Eu sou importante. Ele se preocupa comigo. Porque você não pode andar ansioso. A ave do céu está lá. Deus sustenta. Também vai nos sustentar. Também vai guardar a minha e a sua vida. Não ande ansioso. Mantenha a calma. Então as coisas de Deus são muito simples. Fala para esse irmão, as coisas de Deus são simples. Não há complexidade na fé. Se você começar a ficar ansioso, sabe um conselho que eu te dou? Olhe para as aves do céu. E aí, quando você olhar para as aves do céu, você vai ver, Deus as sustenta. Deus as protege, Deus as alimenta. Imagine se nós pudéssemos ouvir o que os pássaros cantam. Provavelmente os pássaros estariam cantando: Deus cuida de nós, que nem o bem-te-vi, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, porque de fato Ele cuida de nós, também vai cuidar de você, vai cuidar de todos nós. Nós somos importantes para Ele, nós fomos criados para Ele, nós contemos, somos morada dEle. Deus fez de nós o seu templo. Se Ele fez de nós o seu templo, Ele não vai cuidar de nós? Não andeis ansiosos, mantenha a calma, fique em paz.
Peça ao Senhor, Senhor, derrama a tua paz sobre a minha vida, pois eu preciso dessa paz. Eu preciso que o Senhor esteja comigo. Amém? Glória a Deus. Então, aqui, todo lugar que você for encontrar um pássaro, pense naquele pássaro. Deus está cuidando dele, ele está cuidando, vai cuidar de mim também, e eu tenho que ser igual o pássaro, não andar ansioso, amém? Embora eu tenha trago na quarta-feira uma palavra falando sobre estilos de vida aí dos pássaros, mas pense neles como se Deus estivesse de fato cuidando da vida deles, e ele vai cuidar da sua também, amém? Glória a Deus. Vamos aqui então no verso 26 aí. Olha o que a palavra do Senhor diz, porque se você pode falar, então você pode ter. Quando eu falei eu quero ter um celular, eu tive o meu celular. Quando eu falei eu quero ter o meu carro, eu tive o meu carro. Então tudo aquilo que você pode falar, você pode ter, amém? Então, mas se você se preocupar, você não vai falar as coisas certas. Então, quando você abrir a sua boca, tem coisas que você não deverá se preocupar. Olha o que diz aí o verso 27, aí, continuando a nossa leitura. Qual de vós, por ansioso que esteja, possa acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Aqui há de fato aqui algo interessante que Jesus fala. Se você estiver ansioso, o que você pode fazer com a sua ansiedade? Ela vai mudar o quê? Quando nós andamos ansiosos, o que pode ser acrescido? Se nós estivermos preocupados, ansiosos, eu vou morrer por causa da gripe, eu vou morrer por causa do coronavírus, e agora? Essa ansiedade vai aumentar os seus dias na Terra? Essa ansiedade vai melhorar alguma coisa na sua vida? Provavelmente não, só vai tirar sua paz, só vai deixar você estressado, só vai deixar você preocupado. Ou seja, a ansiedade não é boa. Olha o verso 28, ele diz: E por que andeis ansiosos quanto ao vestuário? Por que você anda ansioso pelo que há vez de vestir? Para que ir na Marechal agora comprar roupa? Não tem necessidade, não fique ansioso, porque ninguém vai te ver dentro da sua casa, a não ser a sua própria família. Não há necessidade de roupa nova. Eu até brinquei com o Ricardo ontem, ele estava aqui me ajudando nessa questão do Facebook aqui, e eu falei para ele, o bom de fazer a live é que você não precisa aí pentear, deixar o cabelo impecável, você não precisa tomar banho, você não precisa passar perfume, você não precisa botar uma roupa nova, porque pela live ninguém vai te ver em casa aqui, só eu, a minha esposa e a Heloísa, então quem é que vai me ver? Só elas duas. Então, vestuário não é importante nesses tempos, amém? Então ele diz aí, continuando no verso 28, ele diz, considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e nem fiam. E eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Olha as flores, como elas são lindas. Olha os lírios, Jesus está vendo. Olha os lírios, elas não fazem roupas para elas mesmas. O Deus próprio, eles veste as flores. E mesmo assim, elas estão lá. Nem Salomão conseguiu vestir-se igual às plantas. Há uma importância da nossa vida está guardada pelo Senhor. Ele faz todas as coisas. Antigamente você tinha uma veste de vergonha, mas o Senhor nos deu vestes de louvor. Nós estávamos lá com Adão, nós estávamos no jardim do Éden, nós tínhamos ali o nosso convívio com o Senhor. Adão, ele andava com o Senhor, todo final de tarde o Senhor ia falar com Adão, e Adão não percebia que estava nu. Mas no momento que ele pecou, a Bíblia diz que logo ele saiu e ele percebeu que estava nu. Mas aí vem Adão e ele faz roupas de figueira para ele. E ali o Senhor olha quando o Senhor vem atrás dele, chamando ele, Adão, onde você está? E Adão se esconde, ele fala, Senhor, eu vi o Senhor falando aqui no jardim e eu me escondi porque eu estava nu. E aí Deus pergunta, mas quem disse que você estava nu? Logo o Senhor percebeu que ele comeu do fruto. Então, o que a Bíblia nos diz? Que Deus foi lá, matou um animal, imolou um animal e fez vestes para Adão.
É o que o Senhor faz conosco hoje. Nós estávamos no lamaçal do pecado, nós estávamos nu, porque a nossa nudez era aberta a todos, pois nós vivíamos no pecado. O Senhor nos trouxe até os caminhos dele e nos cobriu com as vestes de Cristo, com o sangue do Cordeiro. E hoje nós podemos viver alegres, confiantes, porque hoje nós estamos vestidos de Cristo. Então, quando Deus olha para nós, ele não olha apenas a minha face, não olha a minha vida, não olha o meu corpo, mas ele vê o sangue de Cristo que está derramado sobre a minha e sobre a sua vida. Então, não fique ansioso. Não fique preocupado, fique em paz. Deus, ele vai nos dar vestimentas, amém? E Jesus aí, ele diz no verso 30, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que existe hoje e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, olha aqui Jesus dizendo aqui, não vos inquieteis, mas se nós usarmos a palavra stop, aqui Jesus vai estar dizendo, pare de ficar inquieto, dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou o que vestiremos? Ou seja, você tem que aprender a ter a vitória aqui, no seu pensamento. Deus não te chamou para vergonha. Deus não te chamou para derrota. Você tem um Deus e a qual nós cantamos. Deus nunca perdeu uma batalha. Tem um louvor do Alessandro Vilas Boas que ele fala isso. Deus, ele nunca morre. Deus nunca é vencido. Então, se ele é um Deus que nunca foi vencido, a vitória na minha e na sua vida já é certa. A Bíblia diz que sempre que o povo de Israel ele ia guerrear, Deus ia com eles e a vitória era garantida. Deus ele vai batalhar por nós, então nós devemos ficar em paz, mas a vitória nós precisamos entender que toda luta, qualquer dificuldade, Deus está conosco. Então, declare para você mesmo, na minha luta, Deus está comigo, em nome de Jesus. Porque o diabo, ele sempre vai massacrar a sua mente com pensamentos negativos. Então você precisa disciplinar a sua mente a crer que Deus ele tem a vitória para você. Porque se você não disciplinar a sua mente, é perigoso. Por quê? Deus ele não vai fazer nada com a sua mente, porque é você quem tem que rejeitar todo pensamento negativo, pensamentos ruins, é você quem tem que, de fato, eliminar. Deus ele deixa essa parte para nós. Se nós queremos ter uma vitória, se nós queremos ter um momento diferente, então nós temos que disciplinar minha mente. Eu sou vitorioso. Eu sou filho amado, eu tenho um Deus que me guarda, eu tenho um Deus que batalha por mim, eu tenho um Deus que luta contra mim, e qualquer dificuldade, qualquer luta, eu não serei vencido, porque Ele está comigo, Ele vai batalhar por mim, em nome de Jesus. Então, o que o diabo faz com a sua mente? O diabo ele olha para a sua mente e diz, você é um derrotado, você é um perdedor, mas você não pode acreditar nisso. O diabo vai dizer que Deus não está te protegendo. Se Deus existisse, não acontecia esse vírus aí no nosso país. São coisas que o diabo vai lançar sobre a sua mente. Ah, mas se de fato Deus existisse, então a igreja estaria reunida. É uma das coisas que o diabo vai usar. Até compartilhei esses dias com a minha esposa, com a Sheila, eu falei, olha, vida de pastor, obreiro, quem está à frente da igreja não é fácil, porque se ele fecha a igreja, é porque ele não tem fé. Aí vai falar que não tem fé. Se ele abre a igreja, fala que é irresponsável, porque está trazendo a aglomeração das pessoas. E aí nós ficamos nesse impasse. Mas nós não estamos fazendo culto hoje presencial, porque aqui em São Paulo foi proibido. O Ministério Público emitiu uma nota dizendo que toda igreja que abrisse as portas, tivesse gente, ela iria ser multada em R$10.000. Então, nós não podemos aí arriscar, nós não podemos aí passar por cima das autoridades que Deus estabeleceu. Por isso nós estamos fazendo aqui a nossa live, é a nossa primeira live aqui da nossa igreja, né? Que eu acho que eu nunca fiz uma live na nossa igreja, nunca fiz nada
na nossa página do Facebook, amém? Então, tente treinar a sua mente. Não deixe o diabo usar aí a sua mente para duvidar do Senhor, porque é o que ele sempre vai trazer, e o que mais ele vai trazer nesses dias são dúvidas. Elimine as dúvidas do seu pensamento, amém? Então, declare para você: eu não vou ficar ansioso, eu não vou receber pensamentos ruins, eu não vou me desesperar, porque Jesus diz para mim: não, pare de ser ansioso, pare de duvidar, amém? Porque tem pessoas dizendo muitas coisas e coisas erradas. Tem pessoas dizendo: eu não sei o que eu vou fazer nesse momento, eu não sei como vai ser da área financeira nesses dias, eu não sei o que vai ser da saúde. Fique em paz, fique tranquilo. Há 3 perguntas aqui que você precisa esquecer nesse texto que Jesus diz. Jesus fala: que comeremos, que beberemos e o que vestiremos. Fala, teu irmão, fique calmo, fique em paz. Porque o Senhor, ele sabe tudo que você precisa, e tudo que você precisa já está no planeta Terra. Ele já nos deu tudo. E se você quer acessar, você precisa declarar, pegar essa chave em suas mãos, que está aí no verso 33 do capítulo 6 aí de Mateus, que diz: mas buscai primeiro, em primeiro lugar, em algumas versões, o seu reino e a sua justiça. E aqui há uma chave que muitas pessoas confundem. Aqui diz: e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? Carro, dinheiro, casas. Não é isso que Deus promete. Deus, ele está falando comida, bebida e vestimenta. Isso nós podemos ter a certeza que o Senhor, ele vai acrescentar na nossa vida. Porque quando nós andamos com Deus, o que nós temos fora isso é presentes do Senhor. Se nós temos um carro, é um presente que Deus deu para nós. Se nós temos uma casa própria, é um presente que Deus deu para nós. Mas Ele nos garante comida, bebida e vestimenta. Porque todo aquele que passa uma dificuldade financeira, eu vou dizer algo para você: você nunca deixou de comer, porque o Senhor, ele supre cada uma das nossas necessidades. Porque eu me lembro quando eu estava num momento financeiro complicado, até comida o Senhor, ele proveu. E se ele proveu para mim, será que ele não vai prover para você também? Amém? Outra coisa que eu quero compartilhar com você, fala o tema, outra coisa. A segunda lei da confissão da fé é que a confissão tem o poder de mover as situações. Abraão chamou à existência as coisas que não existem, como se já tivessem na vida dele. Isso funciona para toda e qualquer área na sua vida. Não tem saúde? Declare saúde. Os relacionamentos não estão bons? Declare que o relacionamento vai ser restabelecido. O seu ministério não está fluindo? Comece a declarar, porque tudo passa a existir pelo poder da palavra. João diz que Jesus, ele era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e tudo que foi feito por ele, nada do que foi feito sem ele haveria de existir. Então Deus, ele proclamou a palavra, e a sua palavra trouxe existência àquilo que não existia, ou seja, é a palavra. Então aprenda a confessar a palavra, em vez de você arrumar aí desculpas ou falar coisas levianas em todo o tempo, que vai revolucionar a sua vida. Não, faça a sua fé falar, faça a resposta vir pela sua fé, não apenas por declarar, mas creia. Olha que interessante, a definição mais interessante que nós podemos ver aqui sobre fé, ela fala sobre fazer e existir. Hebreus, aqui 11:1, ele diz, ora, lá na versão da King James, na Bíblia King James, a Bíblia diz, porque a Bíblia tem várias versões, a King James, alguns estudiosos dizem que ela foi traduzida direto dos pergaminhos, dos manuscritos que tem em Israel. Então, ele diz assim, Hebreus 11:1, ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. Olha que interessante, a fé é a certeza que nós vamos receber. O que você espera? Se você tiver fé, você vai receber. Olha o que diz isso. Mas existe uma outra versão chamada Nova Tradução da Linguagem de Hoje, que você vai encontrar aí em algumas Bíblias, talvez você até tenha a sua aí, vai estar escrito NTLH. Então vai estar escrito assim, ó, a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos,
e a prova de que existem coisas que nós não podemos ver. O fato de você não poder ver não quer dizer que não existe. O fato de você não ver com seus olhos naturais não quer dizer que Deus ele já se moveu ao seu favor. Nós precisamos entender isso. A fé, ela traz a você a ver aquilo que você não está vendo. Por exemplo, se uma pessoa está enferma hoje, e aí o médico diz, não há cura. Se você tiver fé, você não vai dizer não há cura. Você vai começar a enxergar, você lá na frente, eu sou curado. Eu sei que, neste momento, eu não estou curado, mas eu já me vejo curado. Jesus, quando foi curar um homem, a palavra do Senhor diz que ele foi até um paralítico. Jesus, ele perguntou para o homem, o que você quer que eu te faça? E o homem, paralítico não, um cego, ele diz, eu quero ver. Mas Deus, ele fez ele se ver ali curado. Então, quando você precisa de algo, Deus, ele quer que você se veja. Quando Deus, ele quer que você tenha esse pensamento, ele vai levar você a crer. Então, se você não está curado, e Deus fala para você, eu estou curado, ele quer que você se veja curado. Se você está numa situação financeira ruim, e Deus quer que você profetize, eu sou próspero, ele quer que você se veja próspero. Abraão, ele não se via pai. Era tanto que o nome dele era chamado de pai exaltado. Mas Deus, ele queria que Abraão se visse como um pai de multidão. Então Deus mudou o nome dele de Abrão para Abraão. Então agora todos começam a chamar ele de pai de multidões. E aí conforme o povo vai chamando, vai falando, e ele também vai falando que o nome dele é pai de multidões, ele vai crendo e ele já vai se vendo como um pai de multidões. Então nós precisamos ter esse pensamento. Nós precisamos ser assim. Senhor, que eu me veja próspero. Senhor, que eu me veja curado. Senhor, que eu me veja em outra profissão. Que eu me veja ganhando promoção. Senhor, que eu me veja melhor do que eu estou hoje. Que eu me veja alegre se eu estou deprimido. Que eu me veja, Senhor, num relacionamento com amigos, se hoje eu não tenho amigos. Mas, Senhor, eu preciso ver. Eu preciso me enxergar dessa maneira. Peça a ele, porque se você começar a se enxergar assim, a sua vida vai mudar, vai trazer existência aquilo que não existe, amém? Enquanto abrimos a nossa boca, devemos falar não o que nós somos nos nossos olhos naturais, que nós estamos vendo, mas a convicção dentro do Espírito. Por exemplo, você não consegue ver a Cristo fisicamente, mas dentro de você há uma voz que diz, ele vive, o meu Redentor vive. E essa mesma voz que diz que o seu Redentor vive, é a mesma voz que quer que você diga, eu estou curado, eu sou próspero, eu posso ser melhor, eu já não tenho mais depressão, a minha depressão já foi curada em nome de Jesus. Então é isso que nós precisamos entender, amém? É tanto que Marcos, no capítulo 11, verso 23, aquele famoso capítulo e episódio da montanha, Jesus diz, porque eu vos afirmo, se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, sem duvidar no coração, isso vai ser feito. Nós precisamos crer piamente, sem dúvida. Então, sem sombra de dúvida alguma, você precisa acreditar que o Senhor ele está com você. Você precisa acreditar piamente que Deus tem o melhor para você, tem o melhor para todos nós. Não duvide nada que o Senhor ele possa fazer e não creia nada menos do que você é filho amado e Deus já te deu todas as coisas. Porque nós temos a mania de acreditar em muitas coisas que os outros nos dizem, mas não acredite quando diz que Deus não pode fazer tal coisa, que tal coisa está acontecendo, por isso, por não. Creia, está acontecendo, mas Deus me guarda, Deus me protege, Deus é comigo, Deus sempre esteve e nunca vai me abandonar, amém? Então você precisa mover os seus lábios a falar, mas se você não disser, não vai acontecer. Você precisa falar, você precisa declarar. Se você não declarar, não vai acontecer. Então, a partir de hoje, comece a declarar, comece a falar o que você precisa, profetiza sobre a sua vida, o que você tem aí de necessidade, profetiza que vai melhorar, profetiza que você vai ter, comece a profetizar e comece a ver os céus abrindo sobre a sua vida, os céus se movendo, não por causa de você estar falando apenas, mas pela fé que te move a falar.
pela fé que te move a estar andando com Ele, pela fé que te traz a certeza que você não está vendo, mas existe, que não está vendo, mas já está acontecendo, não agora, mas lá na frente, você já se vê dessa maneira, amém? Então você vai ter que declarar que tudo vai acontecer, chame a existência com a sua boca, que vai acontecer, amém? Há uma interessante aqui ilustração que eu quero trazer para você. Compartilhei até no nosso CME essa semana aí, CTL, sobre a Torre de Babel. A Torre de Babel foi algo que Deus não mandou eles fazerem. Deus falou para o povo eles se espalharem sobre a terra, multiplicar e ser fecundos, encher a terra. Mas não foi isso o que o Senhor, ele de fato mandou fazer. Eles se juntaram, ficaram ali e começaram a fazer uma torre. E qual foi a voz deles? Eia, façamos uma torre, ergueremos o nosso nome. Erguer o nosso nome. Foi isso que a intenção da Torre de Babel, para eles se fazerem conhecidos. Então, ali eles começaram a construir uma torre que se chegasse até os céus. Então, a Bíblia diz que o Senhor desceu e olhou e falou, eia, desçamos e confundamos a voz deles ali. E ali, quando Deus ele trouxe ali as línguas divididas ali, eles não tiveram mais a mesma voz, o mesmo pensamento, e eles pararam de fazer a torre, porque não era a intenção de Deus a torre. Deus não mandou fazer a torre, Deus mandou eles se espalharem, e foi aí que eles começaram a se espalhar pela terra, amém? A construção foi interrompida quando eles perderam a capacidade de falar a mesma coisa. Isso cabe a nós. Nós temos o poder de declarar, temos o poder aí de profetizar, de vermos coisas acontecendo na nossa vida, mas o que acontece é que nós paramos de falar. Nós não devemos parar de falar, declarar. O que a Bíblia diz que você é isso que você vai declarar até o fim. Mais do que vencedor, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então você precisa declarar, mas é declarar a palavra, declarar o que o Senhor tem ao seu respeito, porque pensa numa coisa, se tem uma coisa que Deus não pode voltar atrás, é na sua palavra. Se ele diz, por exemplo, que ele ia nos salvar, então ele não pode voltar atrás e não nos salvar. Quando você declara, Senhor, o Senhor diz que eu seria como cabeça e não cauda, não tem como ele voltar atrás, porque ele declarou e ele vai ter que cumprir o que falou. Consegue entender o que eu estou querendo dizer? Então você tem que declarar a palavra, aquilo que a Bíblia diz ao seu respeito, ao nosso respeito. Começa a declarar as promessas, procure as promessas do Senhor sobre a sua vida e declare todos os dias promessas do Senhor sobre a sua vida, amém? Então, nós precisamos continuar declarando. Então, a única maneira foi que Deus achou ali para parar essa construção, foi impedindo que eles continuassem a falar. Então, o Senhor tirou a capacidade deles de fazer aquela torre, porque não era o seu propósito. Mas Jesus diz que nós vamos ter o que dizemos. Tende fé, porque em verdade eu vos afirmo, se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que isso se fará, assim será com ele. Jesus usou aqui nessa ilustração, ele usou um monte, uma montanha, né? Jesus, ele usou falando que você, se tivesse uma fé do tamanho de um grão de mostarda, porque ele está dizendo, olha, a sua fé, por menor que seja, pode acontecer grandes coisas. Então, Jesus ele está dizendo aqui que o mover a montanha, ele está colocando algo grande, porque Deus ele pode fazer mover-se algo grande na sua vida quando você tem fé e declara. Então, tem coisas que você vai ter que declarar a sua montanha. Se a sua montanha é uma dificuldade financeira, você vai ter que dizer para essa montanha, levanta-te e erga-te daqui da minha vida. Então, se a sua montanha é uma cura, você vai ter que dizer, olha, enfermidade, mova-se daqui e atira no mar em nome de Jesus, sem duvidar no coração. E isso vai acontecer sobre a sua vida.
mas você precisa acreditar, você precisa declarar, você precisa falar. Então fale, declare as promessas, declare a Bíblia, declare a palavra do Senhor, porque a palavra dele tem poder, amém? Então vamos usar um outro exemplo. Quando você muda de casa, você contrata um caminhão de mudança e o que você faz? Você move todos os seus móveis para um novo endereço, ou seja, você promove a mudança, tirando as coisas de um lugar e colocando em outro. Ou seja, use essa palavra do Senhor como rema para a sua vida. Rema, palavra rema é aquela palavra que vai te dar direção, aquela palavra que vai te trazer mudança, é aquela palavra que vai te dar um norte. Ou seja, essa é o rema do Senhor para a sua vida hoje. Mova-se em fé. Tenha fé, declare sobre a sua vida, eu serei uma pessoa de fé, a situação vai mudar, mova-se em fé, mova as riquezas, mova dinheiro, mova suprimentos, mova cura, mova a sua saúde, os seus filhos, a sua família, mova-se em fé, creia piamente que tudo isso vai fazer, amém? Mas como eu posso fazer isso? Jesus diz, se você pode falar, então você pode mover qualquer coisa. Você vai dizer a este monte. Ou seja, ele está dando um exemplo de um monte, mas qualquer coisa que você disser vai ter que se mover na sua vida. Em nome de Jesus. Tudo é possível ao que crê. Tudo vai acontecer. Amém? Então a confissão tem o poder de mudar situações. Saia desse lugar de enfermidade, de desânimo, saia desse lugar de fraqueza, saia desse lugar de derrota. Mova-se para um novo ambiente em sua vida. Amém? Ah, mas você pode dizer, mas eu estava desanimado e não ia para o culto. Teve dias que eu estava triste, desanimado, eu não fui para o culto. E aí eu pergunto algo para você. Deixar de ir para o culto resolver o seu problema de desânimo, de cansaço, de tristeza? Deixar de ir resolveu alguma coisa? Ficar triste, magoado, chateado, resolve alguma coisa? Não resolve. O que resolve é mover-se. O que resolve é fazer alguma coisa. O que resolve é você ter uma atitude de fé. Se você tiver fé, as coisas vão acontecer na sua vida. Então, está desanimado, está triste? Não deixe de cultuar o Senhor, não deixe de buscar, não deixe de ler, porque o Senhor, Ele tem palavras de vitória para nós, em nome de Jesus. Então, ative a sua fé e comece a promover as mudanças na sua vida. Declare, se eu posso falar, eu posso ter. A confissão tem o poder de mudar as minhas situações. Então eu vou confessar a palavra do Senhor para que as mudanças venham sobre a minha vida em nome de Jesus. Amém? Por último, eu quero trazer uma terceira confissão. A terceira confissão, a terceira lei da confissão, e essa aqui é fantástico, preste muita atenção nesse último ponto. Aqui, a confissão posterior, ela anula a confissão anterior. Mas, brasileiramente falando, a confissão que eu fizer depois, ela vai anular a confissão que eu fizer antes. Isso aqui é importante, porque se você declarou algo, mantenha firme naquilo que você declarou. O povo mais antigo, eles sempre dizem que as coisas eram feitas por palavra. Eu falava, olha, tal coisa é tal coisa. Só isso bastava. Quando ia comprar alguma coisa em algum mercado, alguma venda, a pessoa falava, olha, dia 5 eu vou te pagar. A pessoa vendia porque ele confiava na palavra do outro. Hoje se perdeu muito isso, mas não deveria se perder, né? Porque nós sabemos que a palavra diz que é assim, sim ou não, não. Ou é sim ou é não. Todas as vezes que a palavra repetir a mesma palavra duas vezes, ela está dando uma afirmação. Ou seja, quando Jesus fala que a palavra nossa tem que ser sim, sim ou não, não, é uma afirmação. Então ele fala que passando disso é de procedência maligna. Ou seja, a nossa palavra, ela deveria de fato ter poder.
Então, quando você fala, você deveria sustentar aquilo que você fala, né? Então, se você declara uma palavra do Senhor sobre a sua vida, você precisa, então, o quê? Sustentar aquilo até o fim. Porque uma vez que você recebeu uma palavra de fé, não misture com palavras de dúvida. Toda vez que você recebe uma palavra do Senhor dizendo Deus vai se mover na minha vida, não duvide. Não deixe outras palavras de dúvida entrar na sua vida, acabar com aquilo que você tem feito, com aquilo que você tem acreditado. Não deixe isso, mantenha a constância dos seus lábios, mantenha o que você está dizendo, amém? Vamos usar um exemplo. O avião, para ele voar, existe uma aerodinâmica, ele tem toda uma estrutura, é algo que é programado, algo que é feito, criado para ele decolar, para ele se manter ali no alto. Então, pela lei da aerodinâmica, ele vence a lei da gravidade. A gravidade, tudo, então, ela é atraído para a terra. Então, tudo que você joga para o ar, ele vai cair. Mas o avião, ele desafia essa lei da aerodinâmica. Mas há um princípio. Para ele quebrar essa lei da gravidade, ele precisa se manter numa constância. Ou seja, quando ele começa a voar, ele precisa se manter ligado e acelerado. A partir do momento que ele vai perdendo a sua potência, a partir do momento que ele vai perdendo a sua velocidade, ele também vai caindo. Ou seja, aviões, eles, no mínimo, eles têm que voar a mais de 370, 350 quilômetros por hora. Ou seja, é muita velocidade. Então, tem aviões que chegam aí a voar a 500 quilômetros por hora. Então, é uma velocidade muito grande para se manter o avião no ar. Quanto maior o avião, mais veloz ele tem que ser para não cair, amém? Então, cada vez que você muda a confissão, você anula o que você disse anteriormente. Se eu declaro que Deus ele vai suprir a minha necessidade e depois eu falo, mas vai faltar isso, vai faltar aquilo, o que eu declarei que Deus ia suprir já foi anulado por aquilo que eu acabei de dizer que eu estou precisando, que eu estou numa situação financeira difícil e que não vai haver solução. Então, se eu declaro que eu estou curado, que eu sou saudável, e depois eu falo, mas essa minha enfermidade, acabou, você não tem mais ali o que você disse anteriormente sobre a saúde. Ou seja, se você está enfermo, eu quero que você declare, eu já sou curado. E não fale minha enfermidade, porque a enfermidade não é sua. Jesus levou sobre ele toda a enfermidade. A palavra do Senhor diz isso. Isaías, ele fala que ele levou sobre si a nossa enfermidade, as nossas dores. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, não sobre nós. E pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Você precisa acreditar nisso. Então, se você crê nisso, eu quero que você, de fato, a partir de hoje, pare de dizer minha enfermidade, porque a enfermidade não é sua. A enfermidade o diabo está tentando te dar. Mas se você está enfermo, declare, eu não quero em nome de Jesus. Eu rejeito toda enfermidade em nome de Jesus. E não fale mais que é sua, ou fale da enfermidade que você está enfermo. Ou seja, ao longo desse tempo, o que nós temos visto? Pessoas que desconhecem a grande responsabilidade que têm de se manterem firmes na fé, sustentando a sua confissão. Vão ao culto, cantam músicas de fé. Rompendo em fé, a cada dia vou mover no sobrenatural. Cantam André Valadão, pela fé posso clamar, pela fé posso mudar, mas não muda. O que nós temos visto é isso. Cantam música, oram com fervor, mas em conversas eles mudam a sua confissão, dizendo, olha, minha vida não está mudando em nada, não vai mudar, eu vou morrer assim, eu vou viver assim. Gabriela, não mude a sua confissão. O que você declara depois pode anular a sua declaração anterior. Então, não pense em coisas negativas, não pense em coisas que vai anular aquilo que você está profetizando. Se você está profetizando sobre a sua vida uma cura, não diga que você está enfermo, mas declare, a cura está vindo. Se você está precisando de uma prosperidade, comece a declarar, eu não tenho necessidade, eu tenho provisão do Senhor. Se eu estou precisando ser curado, ter ânimo,
ser curado de uma depressão, declare sobre a sua vida: eu tenho a alegria, porque a alegria do Senhor é a minha força. Eu não estou desanimado, porque a força do Senhor, a alegria dele é a minha força. E a minha força, ela não é desanimada. Então nós temos que ter essa fé, amém? Então esse é o motivo pelo qual muitos se tornam instáveis, não conseguem se manter em um nível de crescimento contínuo, se desanimam com facilidade, não se firmam na verdade, e aí o que eles acabam fazendo? Murmurando nas circunstâncias, não se fixam em lugar algum, e alguns até mesmo abandonam a fé. E muitas vezes não é porque Deus não fez, é porque ele não acreditou que Deus poderia fazer. Então nós precisamos ter essa fé, ir até o fim. A Bíblia diz que, através do apóstolo Paulo, que a responsabilidade de mantermos firmes na fé é nossa. Isso significa que, mesmo em meio a grandes dificuldades ou desafios, ou até mesmo a ameaça a própria vida, nós devemos guardar a nossa fé, ficarmos firmes, convictos na nossa confiança inicial na palavra, porque o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege. Nós devemos crer nisso piamente, sem duvidar. Não duvide do que Deus pode fazer na sua vida em alguns momentos e algumas situações. Ele move, não duvide. Nos pequenos detalhes, Deus, ele se faz presente. Amém? Todavia, mais do que se apegar à palavra no coração, precisamos manter a nossa confissão de fé. Esta é uma parte integrante e vital para a nossa fé, é manter a nossa confissão de fé. A confissão, então, posterior, depois, anula a confissão que eu fiz anteriormente. Por isso, o autor de Hebreus, ele nos adverte: guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa, ele é fiel. Será que Deus ele não vai ser fiel para guardar a nossa vida nesses dias? Será que Deus ele não vai ser fiel de nos guardar de toda enfermidade? Ele vai ser fiel. Ele sempre foi fiel. Ele sempre esteve do seu lado. Creia, porque Deus ele sempre vai estar contigo. Esse é o princípio que muitos ignoram, que quando você faz uma confissão de fé, seguida de uma confissão de incredulidade, qual será o resultado? Fé ou incredulidade? O resultado vai ser a incredulidade, porque ela veio depois da sua confissão de fé. E quem duvida não recebe nada do Senhor, irmãos. A dúvida não nos deixa receber o melhor do Senhor. A dúvida não nos deixa ter o melhor do Senhor. Eu estava até brincando agora há pouco com a minha esposa, né? Que amanhã, essa semana, eu vou trabalhar toda semana numa área aonde eu tentei ir no começo do ano passado. Né? Eu até mandei currículo, tentei me candidatar às vagas. E hoje, e amanhã, aliás, eu vou estar trabalhando lá nessa área, nessa parte. E eu falei para ela: olha, a palavra do Senhor diz que aonde pisares a planta dos seus pés, eu vou-lo darei. Eu falei para ela: eu não consegui, porque eu nunca cheguei a ir lá. Mas amanhã eu vou. Então eu posso me preparar, porque se eu vou lá amanhã e vou pisar a planta dos pés, quando eu colocar os pés, eu vou dizer, eu vou começar a declarar em fé: Senhor, isso aqui é meu. Se eu estou aqui, é porque o Senhor me colocou e eu vou estar aqui. Porque nós precisamos declarar isso e não duvidar de forma alguma. O Senhor me levou a lembrar de quando eu trabalhava numa empresa e fizemos um encontro uma vez no Demarque, numa chácara muito boa lá, e eu passei em frente a uma firma, que inclusive era a firma que fica ali próximo no Demarque, a BASF. Passei em frente e eu declarei: um dia eu vou trabalhar aqui. Eu lembro, o Senhor me fez lembrar isso essa semana. Eu declarei, eu falei: um dia eu vou trabalhar aqui. Passando em frente, indo para o encontro. Eu passei lá 2 vezes, porque no dia eu trabalhei, eu fui durante o dia ajudar no encontro, depois eu voltei para trabalhar. E no outro dia eu voltei para o encontro novamente. E aí eu passei, as vezes que eu passei, eu falei: eu vou trabalhar aqui. E o encontro que nós fizemos lá foi em 2009, 2008, por aí, mais ou menos esse período que nós fizemos, 2009, 2010, que nós fizemos esse encontro lá.
E eu declarei, e quando foi em 2014, eu comecei a trabalhar lá dentro. Não pela BASF diretamente, mas foi para uma empresa que prestava serviço para a BASF. Mas eu trabalhei lá dentro. Consegue entender? Eu trabalhei lá dentro. Por quê? Porque eu tive fé, eu declarei, eu profetizei, em nenhum momento eu anulei aquilo que Deus ele me deu. Então, quando você declara, não anule a sua fé anterior, o que você declarou anteriormente, com palavras de incredulidade. Então, creia piamente. Tiago 1, verso 6 diz: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Você já foi ao mar? Eu creio que todos já tiveram a experiência de ir ao mar e observar. Porque tem muitos que vai também só para cair no mar também e não observa a beleza que há. Mas a onda do mar, por maior que ela seja, ela chega na beira, na beira da praia, ela se torna uma espuma apenas. Isso é importante para nós, porque se nós não mantermos firmes a nossa fé, o que pode acontecer em relação à nossa confissão aqui de fé? Quando você declara algo grande sobre a sua vida e você duvida, isso grande, quando ela chega até você, vai ser uma espuma apenas, ou seja, ela vai ser desfeita e não vem mais todo o mar, vem apenas espuma. Nunca deixe a incredulidade, a dúvida atingir os seus sonhos, os seus objetivos, aquilo que você quer. Provérbios, ele nos ensina em relação a isso. Provérbios 18, 21, ele diz que o poder da língua, ele está, no quê? A morte e a vida, aliás, está no poder da língua. Aí é onde está o poder da vida e da morte, na sua língua. E o que bem a utiliza, come do seu fruto. Como é que eu bem a utilizo a minha língua? Profetizando as promessas, profetizando aquilo que Deus tem para mim, falando de coisas boas, porque, irmãos, num momento desse de dificuldade e luta, eu quero que você se apegue à palavra do Senhor, quando a palavra do Senhor nos diz, quero trazer à minha mente aquilo que me dá esperança. Irmãos, porque o que nos dá esperança? A palavra do Senhor. O que nos dá esperança? O andar com Deus. Isso nos dá esperança, porque nós temos um Deus que nos guarda. Né? Tem até uma música do Tales que diz, eu tenho um Deus que é todo poderoso, e esse meu Deus, ele opera maravilhas, né? E de fato, ele acalma a tempestade, faz o mar se acalmar, porque ele tem todo o poder. Irmão, se apegue na palavra. A fé verdadeira, ela fala. Seja dessa fé, fale fé, não fale negativo, não fale levianamente, deixe de falar negativo, deixe de falar que você não pode, que você não tem, que não vai dar certo. Fique em paz. Declare coisas boas sobre a sua vida. Declare que Deus vai estar contigo. Declare que Deus é o seu provedor. Declare que Deus ele é fiel. Porque, como eu digo na igreja, Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo, Deus ele é mais do que bom. Então, alguns dizem que estão crendo. Mas, se não estão falando, em que dizem que creem? Em que vai estar acreditando? É por não estão, esses aí não estão crendo ainda. E não vai obter resultado algum. Então, não é apenas crer no coração, não é apenas. Não, você precisa ter uma ação. Se o seu coração crê, você precisa falar. Então, comece a falar. Comece a profetizar sobre a sua vida. Porque Deus ele é fiel para cumprir as promessas dele sobre nós. Se ele prometeu, a palavra do Senhor diz que ele não é homem para que minta, porque o homem mente, e nem filho do homem para que se arrependa, mas ele é fiel e justo para cumprir o que prometeu. Então, se ele prometeu, fala para o irmão, mantenha calma, fique tranquilo, você está protegido debaixo das asas, como você declarou o Salmo 91. Declare aquele salmo dizendo, sempre colocando eu habito no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente eu descanso, e começa a declarar isso sobre a sua vida para gerar fé. Então, leia, ouça, declare a palavra do Senhor. Paulo ele diz, eu criei, por isso é que falei. Então nós também cremos, por isso nós estamos falando.
Deus, ele vai trazer sustento, Deus vai nos guardar, Deus vai nos proteger. Em 2 Coríntios 4:13 diz isso, Paulo ele declara, criei, por isso é que falei. Então, se você crê, você precisa falar, não apenas se cale, mas fale, declare, profetize sobre a sua vida. Somos filhos amados do Senhor, a obra que Ele começou em nós, Ele é fiel para completar em nome de Jesus. E eu quero encerrar com você dizendo, se você não vai a Deus reclamando do seu problema, você vai até Deus concordando com a sua palavra. A partir de hoje, você não vai mais a Deus reclamando do problema. Não faça mais isso. A partir de hoje, não reclame do problema diante do Senhor. O que você vai fazer? Você vai até Deus concordando com a palavra dele, com o que a palavra dele diz. Se você está enfermo, você não vai reclamando, Senhor, eu estou enfermo, está doendo. Não. Você vai diante do Senhor dizendo, Senhor, a tua palavra diz, concordando com ele, a tua palavra diz que sobre Cristo, ele levou todas as minhas dores e enfermidades, e o castigo que me traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras eu sou sarado. Você não vai reclamar do problema, mas você vai agora concordar com o que a palavra diz. A sua situação é financeira, então você vai começar a dizer sobre a sua vida, eu comerei o melhor dessa terra, eu colherei 1 por 100 ou 1 por 1000, conforme a palavra do Senhor, porque é assim que nós devemos nos comportar, com palavras de fé, com palavras de fato de ânimo, porque Deus ele está conosco, Deus ele sempre vai estar conosco, Deus nunca te abandonou, é como diz o Juliano Som, oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz, oh não, nunca me deixou, nem no bem nem no mal, ele não nos deixou. O Senhor, ele jamais nos deixará em nome de Jesus. Então não olhe para a sua vida como está. Olhe para a palavra de Deus que afirma que você é mais do que vencedor. O Altíssimo está com você. Se você pode falar, você pode ter. Sua confissão, ela tem o poder de mudar as situações. Então mantenha firme a sua confissão. Não anule. Jamais anule aquilo que você tem falado em linha com a palavra do Senhor. Então, jamais declare coisas que não sejam alinhadas. Se está em linha com o Senhor, se você está declarando as promessas, está declarando aquilo que Deus pode fazer na sua vida, jamais deixe a dúvida ou a incredulidade entrar no seu coração. A vida com Deus ela é simples, irmão. É crer, confessar e receber. Nós complicamos às vezes, mas a palavra do Senhor é muito simples, andar com Deus é simples. Nós precisamos crer nele, confessar a sua palavra e receber tudo aquilo que ele tem para nós, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Eu quero nesse momento que você curve a sua fronte, eu quero orar pela sua vida, eu quero agora que você coloque a mão no seu coração, eu quero que você agora tenha agora um sentimento agora de fé no seu coração. Não sei como está a sua vida, não sei como você que está me ouvindo aí, não sei como tem sido os seus dias, não sei como tem sido aí essa situação para você, mas eu quero declarar sobre a sua vida que o Senhor ele vai aumentar a sua fé por esses dias. O Senhor ele vai trazer provas de que ele está com você por esses dias. O Senhor ele vai trazer situações que vai fazer você crer piamente nele, somente nele, nada mais do que ele. Eu quero que você feche seus olhos, coloque a sua mão no seu coração. Eu quero orar pela sua vida, amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, visita, Senhor, cada um agora, Pai amado, que está ouvindo, ó Deus amado, essa ministração. Ó Deus, nós cremos, ó Deus, que estamos enfrentando um tempo de luta, um tempo de dificuldade, ó Deus amado, mas nós
cremos piamente no Senhor. Pai, por mais, ó Deus, que o diabo ele venha trazer palavras de dúvida sobre nós, ó Deus, ó Pai, por mais que o diabo venha atacar os nossos pensamentos, trazendo dúvida, trazendo incredulidade, nós queremos repreender neste momento cada luta, Senhor, cada dúvida, cada dificuldade dos seus filhos. Pai amado, eu quero neste momento, ó Deus, profetizar sobre os seus filhos, ó Deus, que toda dúvida caia por terra em nome de Jesus, ó Pai. Eu quero profetizar sobre a vida dos teus filhos, ó Deus, que a fé por esses dias vai ser aumentada. Ó Senhor, derrama sobre o seu povo fé, Senhor, que eles possam olhar para ti, que eles possam olhar para o Senhor, ó Deus. Pai, não deixa, Senhor, que nenhuma dúvida venha tirar aquilo que nós estamos profetizando. Deus, que não venha, Senhor, em nenhum momento ser anulado, ó Pai, a nossa confissão de fé, pois cremos no Senhor piamente, cremos no Senhor, ó Deus, por mais que aos nossos olhos naturais venha demonstrar, dizer que não, mas nós vamos continuar crendo, pois o Senhor é o Todo-Poderoso, aquele que traz à existência aquilo que não existe. Deus, entre em cada coração agora, movendo-se em fé, ó Deus, no coração deles, trazendo certeza, trazendo, Senhor, a convicção de que o Senhor está com ele. Ó Pai, que eles venham, Senhor, em nome de Jesus, essa semana, ó Pai, declarar fé, declarar a Tua palavra em fé, declarar, ó Deus, as Tuas promessas. Senhor, nos dá essa convicção de que o Senhor está conosco, pois assim nós não seremos abalados, nós não seremos atingidos, nós não seremos, ó Deus, de forma alguma, Senhor, atingido ou temeremos mal algum, nem seta que voa de dia, ó Deus, nem mortandade que sola ao meio-dia, porque, ó Senhor, o Senhor está conosco, nós estaremos, ó Deus, debaixo das Tuas asas, protegidos, ó Pai, na sombra do Onipotente, ó Deus, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, porque Tu estás comigo, Tu és a minha torre forte, Tu és a minha fortaleza, Senhor, e nós declaramos, ó Deus, confiamos em Ti piamente, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu estou ouvindo aqui agora a Nívia Soares dizendo: não seremos abalados. Essa é uma palavra do Senhor para nós hoje. Não seremos abalados em meio às dificuldades. Então, creia nisso piamente. Então, declare sobre a sua vida. Confiamos, declare a Ele. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor. E em seu eterno amor. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Não seremos abalados. Por mais que venha toda dificuldade, por mais que venha a luta, não seremos abalados em nome de Jesus. Estamos juntos até a próxima live. Na quarta-feira estaremos aqui novamente. Não perca o foco. 8 horas estaremos aqui. Nós iremos fazer a mesma coisa. 8 horas você vai cantar um louvorzinho com a sua família, você vai ter um momento de oração e às 8h20, coloque aí na sua agenda, às 20h20, eu entrarei aqui com vocês na live, entrarei com vocês aqui novamente com a palavra de fé, com a palavra de esperança, porque nós ministramos a Bíblia toda para o homem todo, e aqui não tem máscara, aqui não tem, digamos, como o povo da nossa igreja diz, né? Aqui não tem amansar do ego. Nós dizemos a palavra do Senhor porque nós cremos que a palavra não mata, mas a palavra ela é vida. A palavra ela é vida, ela é espírito e vida, como Cristo diz. Amém, irmãos? Glória a Deus. Fiquem na graça, fiquem na paz. Foi um prazer ter vocês aqui. Na próxima, divulguem para os seus amigos, divulguem para aqueles que não estão em nenhuma igreja, aqueles que estão, de fato, em casa, isolados, que não podem ir ao culto, divulguem a eles e nós iremos fazer aí, novamente, uma live, uma palavra do Senhor poderosa, amém? Quem sabe aí, eu não desafio algumas pessoas, alguns líderes em treinamento também, fazer aí uma live, a minha esposa também, a fazer uma live aqui com vocês, declarando a promessa aí, em nome de Jesus. Fiquem na graça, fiquem na paz, em nome de Jesus. Amém?
Deixa eu dar minha bênção apostólica, né? Nós não encerramos sem as dar a bênção. Em nome de Jesus, vamos agradecer ao Senhor, amém? Pai, agradecemos por esse dia, agradecemos por cada um, em nome de Jesus, obrigado por essa oportunidade, em nome de Jesus, que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam no nosso meio, não apenas hoje, nem amanhã, mas que esteja todos sempre, todos em casa, gritem bem alto, em nome de Jesus. Amém. Fiquem na graça, fiquem na paz. Semana de vitória em nome de Jesus. Aleluia.